Em meio a tudo isso que você falou, né? Porque é isso, tudo que tem se descoberto nessa troca de mensagens de Mauro Cid são atos criminosos e bem graves, né? O que Sim. tem se descoberto em várias áreas. Hoje, por exemplo, o UOL também está trazendo questões ali relacionadas à carteira de vacinação e que pode trazer complicações para a esposa dele, né? Que tinha ali uma fábrica de fake news contra a vacina e soltando para um monte de gente. Bom, mas o novo advogado dele, e é isso que também é uma notícia de hoje, Reinaldo, ele trocou de advogado 3 vezes. O novo advogado que Isso. assumiu, o advogado criminalista, o César Bittencourt, ele disse a seguinte frase, e aí é interessante isso que você está falando, que ele fala, abre aspas, o Mauro Cid, ele é um militar cumpridor de ordens. Ele cumpre ordens acima de tudo. Ele só cumpre ordens. O que isso significa? Quando advogado criminalista usa isso, o que ele está querendo dizer, hein? Bom, quando ele usa isso, ele está querendo apelar ao princípio da obediência devida do Código Militar, né? Então, como tem o princípio da obediência devida, e há um debate que está em aberto se o militar deve ou não cumprir uma ordem ilegal, hum, porque aí a questão que se coloca, que é até interessante, bom, mas quem é que vai julgar a legalidade da ordem? É o subordinado? Só que aí, se o processo estivesse correndo na área militar, isso faria alguns. Doutor, com toda a vênia, tá? O senhor continue a organizar sua defesa aí, que eu sei que é difícil e eu respeito os defensores, né? Isso faria algum sentido. Mas nós não estamos. É a justiça comum, não é a justiça militar. Mas, eu não sei. Aqui em casa, pode ser que ele viva uma circunstância que eu também vivo. Quem manda aqui na minha casa é minha mulher, definitivamente. Só que ela não me manda fazer nada ilegal. Foi a mulher dele que mandou ele fraudar cartão de vacina? Hein, Mauricio? Foi sua mulher que falou? Vai lá, frauda o cartão de vacina. Aí ele disse, sim, senhora. Para mim, para as filhas, para. Foi ela que mandou? Foi a mulher que mandou. Você fala, que pena que isso aqui não está dando para vender, ó, US$ 120 mil. Ah, foi ela. Estava obedecendo ordens quando resolveu mobilizar um avião para pegar joias aqui em São Paulo? Não, não tenho dúvida de que o Bolsonaro sabia de tudo, porque também tem esse lado dessa defesa, né? O que o advogado está dizendo, e Oh, isso pode significar um certo estresse ali na linha família Cid e Bolsonaro, ele só fez o que o Bolsonaro mandou. então, o Reinaldo, olha só que interessante. Na entrevista desse advogado, coloca aqui na tela para mim. Ele declara que o Mauro Cid é um oficial que cumpre ordens acima de tudo e que militares, olha isso, e que militares também cumprem ordens ilegais e injustas. Não, Foi o que sim, ele... mas ele não está na justiça militar. Ele não está na justiça militar. Isso daí é uma certamente na dosimetria da pena ele vai poder tentar alegar isso. Né? Quer dizer, não é ele que faz a dosimetria, estou dizendo, quando a justiça determinar a pena, dizer existia uma liderança do presidente Jair Bolsonaro, etc. Agora, todo mundo sabe que no caso do Mauro Cid, isso a gente acha matéria, nós publicamos matérias assim, o Mauro Cid é um militar metido a pensador. Ele era mais do que um ordenança, né? Ele era mais que um homem da ajudância, adoro essa palavra, da ajudância de ordens. Ele dava ideias. O Mauro Cid conversava com a imprensa amiga deles. Ele era uma espécie de porta-voz. Era ele. O Mauro Cid mobilizava os jornalistas que faziam. Os jornalistas, modo de dizer, né? Aquela gente que fazia algo parecido com o que a gente faz na plástica, né? Que é outra coisa, né? Que não é jornalismo. Ele ajudava, ele fazia essa interface. Então ele não era um simples ajudante de ordens, embora ele carregasse mala também, ele aparece carregando pasta, ele não era um simples carregador de pasta. Tá? Agora, essa argumentação do advogado é uma argumentação que serviria para a justiça militar. Tá?
Na justiça comum, isso não cola. Mas não cola de jeito nenhum. Os crimes cometidos são crimes que estão ali. O crime é como civil que ele cometeu. Ele não cometeu o crime como militar. Até porque, né, ele não estava ali sob determinação do Exército. Tá? O Exército falou: você será ajudante de ordens. Não, foi o Bolsonaro que o escolheu e havia um espaço pessoal de arbitragem dele. Ele poderia pedir para sair, inclusive por vários caminhos. Desde pedir demissão a Bolsonaro da função até pedir para o Exército tirá-lo dali. Né? Olha, o cara está me pedindo coisas aqui que não são boas. Mas querem outro caminho, que também é fácil, porque nós estamos agora então no terreno da argumentação. Bastava ele falar: papai Cid, estou sendo trollado aqui, estou sendo assediado para fazer coisas ilegais, papai Cid. E papai Cid teria tirado ele dali com facilidade. Mas papai Cid também, né? O Cid filho e o Cid pai, ambos são amigos, né, do capitão. É o que dá, né, Larissa? Eu sempre achei que esse negócio de general obedecer capitão não daria certo, entendeu? Porque é uma inversão das coisas, não é mesmo? Especialmente quando o general da ativa segue ordem de capitão da reserva, né? Aí dá tudo errado mesmo. Não, e aí o advogado também acrescentou que assim, ele pode até cumprir ordem injusta e ilegal, que é como você diz, muito baseado na disciplina, né, dos militares, mas não cumpre ordem criminosa, né? Aí, veja, a ordem é ilegal, mas não é criminosa. Salvo engano, crime é tudo aquilo que contraria a lei, né? Quer dizer, veja só, aí ele pode falar assim: não está na lei, a lei não proíbe, portanto não é crime. Só que vamos ao caso, né? É crime, o peculato é crime. Pegar um bem público e vender é crime, é peculato. Sim, existe aquela coisa que, como a lei não prevê, né? Aí você diz: bom, a lei não proibindo, eu posso. Só que há coisas ali que o Mauro Cid fez que a lei proíbe. Como não? É crime, sim. Crime? Opa, indubitavelmente crime. Vamos chamar a Carla E Araújo, a não nossa. está, não está na esfera militar. Não? Vamos chamar a Carla Araújo, a Carla que fez essa entrevista junto com o Josias de Souza, já está aqui conosco. Olá, Carla. Uma ótima entrevista, inclusive, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Reinaldo, a todos. Oi, Carla, tudo bem? Como vai? Tudo certo. Prazer. Obrigada. O ministro da Defesa não falava já tinha um tempo, viu, Fabiola? Por isso eu acho que essa entrevista é importante, sim. Ele conversou bastante, a assessoria tentando encerrar, e eu e o Josias a gente falando, ele queria continuar falando, mas é isso, deu declarações aí que, no mínimo, cabem muitas discussões, né? E ele admitiu uma série de coisas, Fabiola, que a gente veio mostrando de 8 de janeiro para cá, por exemplo. No caso, eu destaco uma aqui para a gente começar a continuar a conversa aí, sobre a desconfiança da Janja com os militares, né? Ele admite essa desconfiança, diz que ele não gasta a energia dele pensando nisso, mas tentando recompor essa confiança. E aí, sobre o projeto que o governo tem estudado de mudança na GLO, né, a garantia da lei e da ordem, ele deixa bem claro que ele, pessoalmente, é a favor do instrumento, mas admite também que esse instrumento ficou um pouco contaminado e aí precisa ser reavaliado. Mas ele não deixou muito claro como que seria essa mudança, não. Diz que tudo está sendo estudado ainda, mas admite que tem que mudar.